Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Doutor, você que não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Pedro Canezin, sou perito criminal aqui do estado do Paraná e tô aqui para resolver a sua vida, para te ajudar na parte de tanatologia médico-legal. Doutores, estudar medicina legal é gostoso demais e certamente você vai se debruçar, vai deitar e rolar em cima da sua prova nas questões que vierem acerca da temática que nós vamos conversar aqui na aula com você. Tudo bem? Então nós vamos começar a parte de medicina legal e eu vou trabalhar com você especificamente a temática e inicialmente de tanatologia médico-legal. Você vai ver que ao longo da nossa aula eu vou desenhar, eu vou trazer esquema, eu vou trazer algumas fotografias para facilitar a sua vida na preparação. Eu já fui concurseiro, meu brother, e eu sei o quanto que é difícil nós às vezes termos que estudar uma disciplina que não é tão fácil, disciplinas que às vezes nós nunca vimos na vida. E a medicina legal basicamente vai trazer para você um norte bem legal para você conseguir gabaritar suas questões da prova. Pode ser? Vem comigo para a gente começar então a parte de medicina legal, especificamente na temática, repare, de tanatologia médico-legal. Vamos começar, moçada? Olha só, para nós iniciarmos a matéria, numa primeira análise, eu pretendo estabelecer com você um conceito. Quer ver? Se eu for conceituar para você, fala para mim, me ajuda. O que vem a ser a tanatologia médico-legal? Olha só, meus amigos, estamos diante de uma disciplina, mais precisamente de um subtópico dentro da medicina legal, que estuda basicamente os fenômenos da morte. E, meus amigos, quando eu cito fenômenos da morte, é fenômenos mesmo. Sabe por quê? A morte, ela não é um fato médico. A morte, ela é considerada um fenômeno. Nós estamos enquadrados diante de vários sintomas que, em conjunto, são capazes de diagnosticar a morte. Por isso que existe inclusive um tema no edital chamado de tanatognose, vale dizer, diagnóstico de morte. Então vamos traçar um conceito? Vem comigo. A tanatologia médico-legal também pode ser chamada de tanatologia forense, tá? E esta área, basicamente, da medicina legal, ela visa, melhor dizendo, estabelecer, repare, ela visa estabelecer um diagnóstico de morte, meus amigos. Um diagnóstico de morte. Mas não apenas isso. Mas não apenas isto. A doutrina mais relevante para nós, no que diz respeito à matéria, são, na verdade, duas. A doutrina do professor Higino de Carvalho Hércules e nós temos também a doutrina do professor Genival Veloso França. São doutrinas relevantes demais dentro da matéria de Tânato. Tudo bem? E aí repare, não é apenas estabelecer um diagnóstico de morte, mas também determinar o que vem a ser a causa mortis. Determinar, portanto, qual foi a causa da morte do indivíduo. Não obstante, eu ainda vou colocar mais um objetivo da área de tanatologia médico-legal. Estamos diante também de a função de estabelecer o chamado IPM, o intervalo pós-mortem. Ora, resumindo e trocando em miúdos, a tanatologia médico-legal, ela vai estudar na prática os chamados fenômenos, cadavéricos. Tranquilo? Foi? Então, quando a banca te perguntar para que serve a tanatologia médico-legal, basicamente estamos diante de uma área que tem como objetivo determinar o que é de fato a causa mortis, do que aquela pessoa morreu. Efetivamente, quais são os sinais que eu consigo detectar ali que de fato atestam que houve uma morte. Então a tanatologia médico-legal se preocupa numa primeira análise com isso. Na sequência, a medicina legal também visa estabelecer há quanto tempo que esta pessoa morreu, a partir de muitos sinais cadavéricos. Tópico este, estudado mais precisamente na chamada cronotanatognose. Bacana? Feito essa elucidação, esse conceito mais inicial da matéria, eu supero, portanto, a introdução e eu avanço para que nós possamos
efetivamente entrar no primeiro tema do edital. Olha só, pontos específicos, tá? Deixa eu já adiantar para você. Meus amigos, os editais de medicina legal no geral, e isso não é diferente para o seu concurso, ele costuma trazer os tópicos totalmente desorganizados. Se você for estudar os tópicos trazidos da sequência do edital, você se confunde inteiro. E essa não é a minha meta com você. O meu objetivo aqui é descomplicar, tirar dobras do conteúdo. Eu tenho que esclarecer. E é por isso que eu vou iniciar conceituando primeiramente morte. Portanto, nós veremos numa primeira análise, num primeiro plano, a tanatognose, o diagnóstico de morte, e na sequência falaremos a respeito de morte natural e também de morte violenta. Pode ser? Então bora! Permita-me, neste primeiro momento, entrar na temática de número 1. Olha só, e a nossa temática de número 1 vai trabalhar a chamada tanatognose. Meus amigos, a tanatognose nada mais é do que o estudo do diagnóstico de morte. E aí, claro, não tem jeito de nós fugirmos do conceito de morte. Fala pra mim, você que já está estudando de maneira ferrenha aí para esse concurso, o que é tecnicamente a morte? Ah, meus amigos, o conceito dado de morte, propriamente dita, ele não é muito basal, não. Esses conceitos eles foram evoluindo ao longo da história da medicina. Até que no ano de 1997, nós tivemos o Conselho Federal de Medicina estabelecendo o conceito de morte como base, como princípio, a morte chamada de morte encefálica. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso. No que tange ao diagnóstico de morte, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu como critério diagnosticador, digamos assim, da morte, é nada mais do que a morte encefálica. Repare, é a morte encefálica irreversível e, portanto, permanente. Esta vem a ser a ideia. O Conselho Federal de Medicina, lá na Resolução 1480 de 97, estabeleceu como que se deve detectar que a pessoa efetivamente está morta. Então veja, a morte ela é considerada basicamente um fenômeno, não é verdade? Cujo ápice culmina na chamada morte encefálica irreversível. E você não pode confundir, vamos já para a questão de prova. As bancas adoram falar que a morte se dá a partir da morte cerebral. Isso não está correto. A morte acontece a partir da morte encefálica. Lembrando que cérebro é um conjunto de dois elementos do sistema nervoso central. Basicamente, repare, do encéfalo. Então o encéfalo, ele é macro, que é subdividido em várias porções. Eu não vou trabalhar anatomia aqui com você, mas você tem que saber que cérebro é um conjunto de telencéfalo e diencéfalo. Enquanto o encéfalo propriamente dito, ele é maior, ele é mais abrangente do que o cérebro propriamente dito, ok? Então vamos lá. O Conselho Federal de Medicina, portanto, vai afirmar que a morte se dá a partir da morte encefálica, que deverá ser constatado a partir de 3 sinais. Quais são os 3 sinais? Meus amigos, coma aperceptivo, letra B, ausência de resposta motora, ausência de resposta motora na região supraespinhal, ou seja, abaixo da espinha que a gente tem, né? Supraespinhal. E por fim, nós temos também a apneia, ou seja, a pessoa para de respirar. Pedro, nomenclatura técnica é muito difícil, eu que não sou habituado à área de medicina. Vamos então desdobrar isso aqui para você. Coma aperceptivo é um estado de síncope, né? A pessoa está inconsciente, ok? E ela não tem resposta. Ora,
existem pessoas que estão em coma, mas quando você estimula de determinadas formas, como por exemplo pela presença de luz, existem regiões do encéfalo que são ativadas. No coma aperceptivo não. No coma perceptivo, a pessoa sequer reage a estímulos externos. Tudo bem? Depois, ausência de resposta motora supraespinhal. Meus amigos, eu não sei se você sabia, mas a medula que a gente tem ali naquela região das vértebras, tudo bem? Aquela cauda equina, também formada por nervos, tem que tomar muito cuidado. Considera-se como sistema nervoso central toda a medula espinhal, repare, e também toda a região encefálica. E aí veja, se eu tenho ausência de resposta motora supraespinhal, significa dizer, basicamente, que a pessoa não tem resposta motora acima da espinha. Bacana? E a apneia, a pessoa parou de respirar. Esse conceito é um pouquinho mais tranquilo da gente aí conversar um pouquinho com você. Visto isso, meus amigos, o diagnóstico de morte, portanto, visa detectar estes elementos. Portanto, de fato, irreversível. Agora, permita-me colocar uma observação para você aqui, e essa observação ela é de fato marcante. Quer ver? Esta observação, basicamente, doutor, vai trabalhar com a forma na qual se deve diagnosticar isso. E hoje nós temos duas grandes formas que são potentes elementos de diagnóstico, que vem a ser a tomografia, não é? Normalmente a tomografia computadorizada, e nós temos também a ressonância. O fenômeno de ressonância magnética nuclear. Ok? Então isto pode ser diagnosticado a partir de equipamentos que são extremamente complexos, doutores. Alguns equipamentos que exigem de fato conhecimento aprofundado de engenharia mecânica e de física que a gente não precisa, até porque isso não é trabalhado dentro da medicina legal. Ok? Foi, meus amigos? Então nós acabamos de traçar como que se dá o diagnóstico da morte de alguém. Então se eu constatar estes sinais, basicamente, de fato, eu consigo afirmar que esta pessoa está morta. Ok? Vamos avançar. Agora, a minha meta com você é trabalhar potenciais influenciadores do estado falso positivo de morte. Olha que coisa, vem comigo. Opa, deixa eu aqui limpar o slide. Permita-me, doutor, colocar agora para você algumas situações, veja bem, algumas situações que são potenciais influenciadores do diagnóstico de morte. Vamos lá? Potenciais influenciadores do diagnóstico de morte. O primeiro deles vem a ser em relação aos menores de 2 anos. Ah, meus amigos, não sei se você sabia, mas o recém-nascido, ele não tem o seu sistema nervoso central completamente formado, completamente sadio. Tanto é que nas crianças existe sempre a avó, a tia que fala que ela tem moleira aqui em cima, né? Você não vai chamar isso de moleira pelo amor do que você acredita. O nome disso é fontanela, tudo bem? Ou seja, os ossos do crânio ainda não ossificaram, eles estão literalmente abertos. E a meninge faz contato direto ali com o sistema nervoso central, que vem a ser uma meninge chamada de dura mater, tudo bem? Então esta região, ela fica literalmente aberta até que o sistema nervoso central cresça e se desenvolva. Agora, se eu tenho uma criança menor de 2 anos, como nós não temos pleno funcionamento do sistema nervoso central, é possível que o diagnóstico de morte seja antecipado. E aí o que recomenda a doutrina é o seguinte: ora, além dos testes convencionais, é interessante que se tenha também testes clínicos, né, que de fato atestam a morte, como por exemplo, testes complementares, testes feitos por juntas médicas, técnicas de eletroestimulação e por aí vai. Além dos menores de 2 anos, nós temos também aquela questão relativa à morte dada, meus amigos, a morte dada por hipotermia. Morte dada por hipotermia. Pedro, o que é hipotermia mesmo? Ora, meus amigos, na medicina legal eu acredito que a esta altura você já domine, né?
Hipotermia é o nome dado a um fenômeno de ação do frio não localizado. Ou seja, se a pessoa fica numa piscina, se a pessoa fica nua numa região que tem gelo, o frio não vai atuar localizadamente gerando aquilo que nós chamamos de geladura. Não, o frio será difuso. Neste caso, é bem instintivo que você saiba que o frio ele reduz substancialmente a atividade do sistema nervoso central, o que também pode levar a um potencial diagnóstico antecipado, um diagnóstico que não é verdadeiro. Ok? Além disso, muito comum nós temos também a questão dada a drogas, ao uso de drogas depressoras do sistema nervoso central, né? Você aí, meu amigo, minha amiga, você aí que é depressivo, você já deve ter ouvido falar em algumas droguinhas que a galera toma aí, da classe, por exemplo, dos benzodiazepínicos. Posso citar para você o famoso clonazepam, o Rivotril. Existe a classe dos barbitúricos, como grande exemplo o Gardenal, né? Nós temos alguns medicamentos neurolépticos e por aí vai. Esses medicamentos que tendem a reduzir a atividade do sistema nervoso central pode fazer com que o diagnóstico também seja não correto, ou seja, errado. Por quê, Pedro? Ora, porque devido ao uso exacerbado desse tipo de droga, por exemplo, numa tentativa de suicídio, isso acontece muito, infelizmente, nos locais de crime que eu particularmente já fiz, o sistema nervoso central, ele está o quê? Ele está basicamente tímido. Ele não responde porque ele está deprimido, digamos assim. Os neurônios eles estão num estado fisiológico que nós chamamos de estado hiperpolarizado. Ou seja, para estimular esse neurônio, eu preciso de muito mais energia de ordem química do que qualquer outra coisa. E aí, isto pode, de fato, influenciar num diagnóstico errado. Lembrando que em todas estas situações, o que se recomenda é a utilização de testes complementares de diagnóstico de morte. Bacana? Tranquilo? Vencemos então como se deve, meus amigos, dar o diagnóstico propriamente dito de morte. Então vimos o que vem a ser a tanatognose, ok? É um tópico bem tranquilo da gente conseguir trabalhar. Eu supero isso e avanço com você, basicamente para duas classificações. Agora, eu quero entrar no item 2 com você, nas chamadas classificações de morte. Ah, meus amigos, o nosso edital ele é bem específico, né? Ele já traz de cara dois conceitos de morte que você tem que dominar. O conceito de morte violenta e o conceito, basicamente, chamado de morte natural. Pedro, qual que é a diferença entre eles? Qual que é a diferença entre morte violenta e morte natural? Vamos lá? Olha que ponto interessante. A morte, nesse aspecto, ela será considerada, repare, natural. A morte ela é natural nas palavras do professor Genival Veloso França, não é? Quando ela for oriunda de velhice, repare. Quando ela for oriunda de velhice, quando ela for oriunda basicamente de doenças, que são doenças fisiológicas em relação à idade, quando ela for oriunda de algumas patologias, inclusive as congênitas, patologias, no geral, sendo chamadas de congênitas, ok? Pelas quais ninguém pode ser responsabilizado. Repare, pelas quais, veja, pelas quais ninguém pode ser responsabilizado. Esta vem a ser a ideia da morte natural. Agora, o professor Higino de Carvalho Hércules, ele traz um conceito um pouquinho mais técnico. Ele fala o seguinte: morte natural é aquela cuja causa mortis ela é conhecida, constatada e que acontece de maneira fisiológica. Nossa, Pedro, que conceito complexo. Pois é, o professor Higino de Carvalho Hércules, ele vai falar que a morte natural é aquela dada por causa mortis
conhecida e também uma causa mortis chamada de constatada. Uma causa mortis conhecida e também, meus amigos, constatada, normalmente sendo decorrente da fisiologia do organismo. Pedro, como assim da fisiologia do organismo? Repare, eu já resolvi uma prova, meus amigos, na época dos meus tempos áureos de concurseiro, eu fui prestar a prova de perito criminal do Rio Grande do Sul, né? E lá caiu justamente uma questão da seguinte forma. Uma senhora, ela sofreu um ataque cardíaco em casa, já havia um histórico de que ela era de fato cardíaca, né? E nesse caso, perguntou-se para onde esta idosa deveria ser levada, para o IML, portanto morte violenta, ou se ela deveria ser encaminhada para o serviço de verificação de óbitos, o qual será destinado o cadáver quando houver causa mortis natural. Meus amigos, gabarito tranquilo, serviço de verificação de óbitos. Percebeu? Então aqui, neste caso, a morte natural ela decorre de ações, digamos assim, normais. Já a morte violenta, muito cuidado com isso daqui. É o tópico que mais é cobrado em provas, não tenha dúvida. Morte violenta, doutor, é aquela decorrente de 3 tipos de ações. Veja, na morte violenta, nós teremos basicamente, meus amigos, na morte violenta, nós teremos basicamente a morte decorrente de crimes. O grande exemplo que costuma cair é justamente o crime de homicídio, tá? Mas entra aqui também latrocínio, entra aqui lesão corporal seguida de morte e por aí vai. São aquelas também decorrentes de suicídio e, por fim, mortes decorrentes de acidente. Então estamos diante de um panorama no qual, em havendo morte violenta, vale dizer, esta morte violenta é aquela decorrente de crimes, suicídio ou acidente. Lembrando que eu preciso esmiuçar um pouco mais isso ainda com você. As doutrinas costumam afirmar que neste caso também se enquadra em morte violenta a morte, repare, né? A morte na qual ocorre de maneira suspeita. Então a morte suspeita é aquela em que não se conhece, portanto, a causa mortis, nem mesmo os motivos da pessoa estar de fato morta. Então, segundo a nossa doutrina, no caso de morte suspeita, também nós deveremos considerar morte violenta e, portanto, veja qual é a consequência. Ora, se for constatada uma morte violenta, este cadáver não vai para o serviço de verificação de óbitos. Este cadáver ele será encaminhado ao IML. Ok? Já aqui em cima, havendo causa mortis conhecida e constatada, este cadáver irá para o serviço de verificação de óbitos, que normalmente é um serviço prestado pela rede municipal. Esta vem a ser basicamente o conceito que nós temos, meus amigos, o conceito que nós temos a respeito da morte natural e também da morte violenta. Bacana? Só para nós fecharmos, permita-me entrar em um tema aqui com você também, chamado de comoriência e pré-moriência. Vamos colocar como número 3? Olha que coisa interessante. Temos que falar também da chamada comoriência e pré-moriência. Nossa, Pedro, eu nunca ouvi falar na minha vida a respeito desses termos técnicos. Pois é, vamos lá. Comoriência e pré-moriência. Em que consiste, meus amigos, a comoriência e a pré-moriência? Repare, quando 2 ou mais pessoas, olha o conceito, quando 2 ou mais pessoas morrem, ou seja, morte no mesmo tempo, ou ainda no mesmo contexto dado, imagine, houve uma situação que você não sabe quem morreu primeiro. Não se é possível estabelecer a condição real de morte. Quem morreu primeiro? Não tem como saber.
Elas morreram num período muito próximo uma das outras. Neste caso, existe uma comorte. Olha o nome, uma comoriência. E diferente da comoriência, veja, na pré-moriência eu consigo determinar, meus amigos, na pré-moriência, quem morreu pré, ou seja, é possível determinar quem morreu primeiro. Pedro, mas como que é possível? Como que é possível se determinar? Imagina, você chegou num local de crime e tem 2 cadáveres lá. Qual morreu primeiro? E aí, meus amigos, é possível se constatar quem de fato morreu primeiro? É possível, a partir dos sinais que nós estudaremos aqui, chamados de sinais abióticos. Tá? Então é possível que isso seja de fato diagnosticado. Só que você pode verticalizar o nível do seu concurso e me perguntar o seguinte: Pedro, tá bom, mas qual é o efeito disso? Para que isso vai servir na medicina legal? Veja, o artigo 8º do Código Civil vai afirmar que quando 2 indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, neste caso, eles serão considerados simultaneamente mortos. Tudo bem? Mortos. Já na pré-moriência, eu vou conseguir estabelecer quem morreu primeiro. E qual é o efeito disso aqui, meus amigos? Qual que é o efeito de se conseguir determinar quem morreu primeiro e quem morreu depois? Meus amigos, isso aqui está diretamente ligado ao direito à herança. Ao direito à herança. Regulamentada pelo nosso Código Civil. E aí, olha que coisa. Se os 2 morreram juntos, não houve sucessão de herança entre eles. Logo, a herança já vai direto para os seus sucessores. Agora repare, se alguém morreu primeiro e logo após um segundo morreu, eu tenho uma primeira sucessão de herança e uma segunda. Deu para entender? Então, os capítulos dos livros de medicina legal que falam sobre comoriência e pré-moriência, meus amigos, é meia página, no máximo uma página, com letras grandes ainda. É um fenômeno muito fácil, muito tranquilo de se estudar. Bacana? Tranquilo? Então eu fechei com você aqui o conceito de morte. Falamos um pouquinho de morte natural, falei com você também um pouquinho de morte violenta e também nós conseguimos falar a respeito da comoriência e da pré-moriência, caso a banca acabe explorando essa temática aí na sua prova. Doutores, fechamos por aqui a nossa aulinha e já já nós voltamos com mais tanatologia médico legal com você. Valeu!